RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Agradecendo a grande audiência através do rádio e das plataformas digitais, nesta que é a edição 212 do programa. Nós estamos no ar pelas emissoras da RBV, a Rádio Videira, a Rádio Vitória, a Rádio Tangará e Rádio Caçanjurê, para toda a região meio-oeste catarinense. E para o mundo todo, com transmissão em vídeo pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Destaques do RBV Agro. Agricultor colhe chuchu pesando mais de 2 quilos em caçador. E um morador da cidade registrou no quintal de casa chuchus trigêmeos. Em Tangará, um produtor rural ficou surpreso ao colher uma batata doce com quase 10 quilos. Produtores de soja de Santa Catarina devem eliminar plantas a partir de 4 de julho para dar início ao vazio sanitário. Plano Safra 2024-2025 é lançado e destina 76 bilhões de reais para a agricultura familiar. E o controle de geada, colocado em prática pelos fruticultores do meio-oeste de Santa Catarina para evitar perdas nos pomares de pêssego, ameixa e nectarina. RBV Agro. No final de semana passado e no início dessa semana, nós tivemos a ocorrência de geada forte nas regiões mais altas de Santa Catarina. E isso inclui a Serra, o Planalto Norte, o meio-oeste e também o oeste do estado. Pois é, aqui na região Vale do Rio do Peixe, essa condição climática fez com que fruticultores colocassem para funcionar o sistema de controle de geada, chamado irrigação por aspersão. Essa técnica consiste no congelamento dos galhos das plantas, evitando que as temperaturas abaixo de zero danifiquem flores, brotos e até pequenos frutos nas variedades mais precoces de pêssego, ameixa e nectarina. O gerente da Estação Experimental da Epagre Videira, André Kilcamp de Souza, explica como funciona e ressalta a importância desse sistema para evitar perdas na fruticultura. As baixas temperaturas, inclusive as geadas, elas são esperadas e favoráveis para as frutíferas que a gente produz aqui na região. Pêssego, ameixa, nectarina, uva, macieira. Só que dependendo da época do ano que elas vêm, elas começam a atingir algumas dessas variedades. No caso do pessegueiro, de todas essas frutíferas que eu comentei, a primeira delas que inicia seu ciclo. Inclusive vocês podem notar que já iniciaram alguma parte de floração e brotação, e aí sim essa geada começa a ter problemas especificamente para essa cultura do pessegueiro aqui na região. Então por isso a gente tem várias ferramentas e a principal delas utilizadas pelos produtores aqui da região, pela EPAG também. Nós estamos aqui na nossa estação experimental em experimentos que nós conduzimos aqui, é o de irrigação por aspersão para fazer o controle de geada. Então essa ferramenta consiste numa irrigação, nós temos uma irrigação instalada no pomar, em cima da copa das plantas. A gente monitora as temperaturas no dia anterior, né, na noite do dia anterior, e assim que essas temperaturas estão próximas a zero, aproximadamente 1 grau positivo, esse sistema é ligado, a irrigação molha as plantas e a partir do momento que a água chega a 0 graus ela congela, e ao congelar a água ela impede que a planta congele. E essa reação inclusive gera calor para garantir que essas estruturas de gemas, de flores, de folhas em alguns casos, seja preservada, e é o que nós fizemos aí, tanto nós quanto os produtores da região, nas últimas 2 madrugadas, aí no dia 29 para 30 e do dia 30 para o dia 1º de julho de 2024, aqui na região de Videira. O município de Pinheiro Preto, no Alto Vale do Rio do Peixe, é a principal região produtora de frutas de caroço em Santa Catarina. O fruticultor César Denardi, na localidade de São Roque, precisou trabalhar madrugada adentro para proteger a safra deste ano. A situação dos pomar está mais ou menos assim, tem os pomar precoces já estão adiantados, já tinha frutinha, já tinha flor, aonde que não tinha antigeada com certeza teve perdas. Vamos aguardar, ver o que aconteceu. Tinha dado bem pouco frio esse ano, não tinha dado geada, as plantas não tinham entrado em dormência ainda. E daí elas estavam começando a brotar. Agora a expectativa é que com esse frio elas fiquem mais uns dias paradas para depois começar a brotação e a floração.
O assunto agora é chuchu. Dizem que é um legume que não tem gosto, que não tem graça, mas será mesmo? Olha, o gosto é particular de cada um, mas nós vamos provar que pelo menos boas histórias o chuchu tem. O agricultor Plínio Zanata, que mora na linha Rio Bugre, em Caçador, colheu em 2021 uma mandioca de 1,80 m. E agora, mais uma produção inusitada chamou a atenção dele. Conta aí, seu Plínio. É um chuchu. E o que tem em especial esse chuchu? Olha, ele cresceu, acho que até quase demais, né? Porque eu tenho 3 ou 4 qualidades de chuchu, é 200 gramas, 300, e esse aqui me surpreendeu. Poxa, a vida, veja aí, 2,5 kg, quase 3. 2,5 kg só num chuchu? Só num. E o senhor já tinha visto algo assim? Não, eu ganhei o ano passado, sabe? Uhum. E daí plantei os 2 e agora veio tudo isso aí. Mas tenho mais uma bacia assim em casa. A produção de chuchu foi farta esse ano. Meu Deus do céu. E como é que esse daqui nasceu? Ele fica perto da sua casa? Né? Fica perto. Eu ponho 2 assim numa covinha, né? E daí ele brota assim por baixo e sobe. Daí ponhei uma tela em roda do pé de figo. Uhum. Para ele subir, para as galinhas não comer as folhas, né? E subiu e teve chuchu desses que entrou dentro da área da casa. Ele foi trepando. Foi trepando e eu fui arrumando e todo mundo dava risada. Um queria um para levar, outro queria outro. Mas assim mesmo eu tenho bastante ainda em casa. E esse aí foi ficando e quando você viu estava desse tamanho. Foi ficando, daí eu disse, isso aqui eu vou levar lá na rádio para eles verem se eles conhecem ou não. A mulher me disse, eles têm que chegar lá e perguntar, ver se eles conheciam ou não, vai passar vergonha. Eu digo, não, vergonha, se eles já têm... Olha, o chuchu que eu conheço, acho que não dá 1/3 desse daqui. Não. Esse daqui nunca tinha visto. Não. Eu também não. O ano passado eu vi, o meu mano me deu os 2, mas eram pequenininhos assim. Uhum. E eu digo, vou plantar para ver quando começou a crescer. E não tem segredo, seu Plínio? Não tem. Só cuidar, adubar o terreno e tal, né? Mas um dia eu estava passando por baixo e um caiu, se me dá na cabeça, era um tombo. Desse jeito. Então o senhor colocou na balança lá, deu 2,5 kg. 2,5 esse, né? Tem mais chuchu ou só esse que deu esse tamanho? Que deu desse tamanho só esse. O resto é tudo na faixa de 1 quilo, 1,5 kg. E ele é bom para o consumo? Meu Deus! Faz saladinha, uma saladinha, descasca ele, corta tudo aí. Tirinha assim, depois um vinagre tinto e uma cebolinha junto, meu Deus. Bem temperadinho? Bem temperadinho, tem que fechar as portas. Tem gente que fala que chuchu não tem graça. Não, tem muita gente que diz que chuchu é comida de pobre, mas eu acho que não. Uhum. Come quem tem, quem quer, né? E esse daí ele ficou no próprio galho ou ele sustentou em alguma coisa? Esse aqui ficou em cima do telhado da casa. Por isso que aguentou o peso, né? Claro, aguentou o peso. Daí a semana passada eu cortei os galhos do figo e o cipó do chuchu, quando eu puxei, veio esse. Meu Deus. O senhor se surpreendeu. E me fala uma coisa, tem uma época para dar chuchu ou dá o ano todo? Não, é só, agora a geada matou tudo, o cipó. Uhum. Daí quando saiu daqui em julho, agosto, enfim, ele começa a brotar e vem de novo, daí vai até essa época. Legal, curioso. Dona Maria, vem cá. Dona Maria, já tinha visto um chuchu desse tamanho, Dona Maria? Não, nunca tinha visto. E aí, como é que fica bom? A senhora que é especialista na cozinha aí, como é que fica bom esse chuchu? Fica bom em salada, assim, fica bom frito, em molhinho. Fazer um molho fica bem gostoso. Chuchu no molho branco, já ouvi falar dessa receita. No molho branco. Importante, tem gente que fala que chuchu não tem graça. O que a senhora acha disso? Não, é muito gostoso chuchu. E é vitamina, né? Uma vitamina, é bom para tudo o chuchu, né? Até para pressão alta é bom. Muito gostoso. A folha do chuchu faz chá para pressão? A folha dá para usar também, Dona Maria? Dá para usar para chá. Daí para pressão alta, né? E que legal, a gente fica feliz aí quando dá uma produção acima da média aí, né? A gente fica admirado, porque a gente nunca viu, né? E o que o pessoal falou lá, a família, os amigos? Pediram muda, eles querem.
querem plantar também. Daí ele dá para todo mundo, né? Meus irmãos que vêm lá, as minha gente, ele dá para eles levar para casa para comer, né? Salada. E o pessoal sai faceiro com o chuchu. Sai faceiro. E o agricultor normalmente é assim, né? Divide a produção. Ah, divide. A gente reparte com os outros também, né? Que legal. Parabéns, seu Plínio. Obrigado. Legal. E quando tiver outra novidade, aí o senhor traz para nós aí que a gente faz questão de mostrar. Fora do microfone eu vou te dar uma... Vou te dizer para que é bom isso aqui. Meu Deus, fiquei com medo. Melhor não. Porque ele vai sair com besteira. E a conversa com o seu Plínio e a Dona Maria seguiu animada, mas a reportagem acaba por aqui. Parabéns aos agricultores pela produção, que a colheita continue farta e obrigado por compartilhar essa história que tem tudo para ser um novo recorde do agro. E você que nos ouve pelo rádio, nos acompanha nas redes sociais, já viu um chuchu desse tamanho? Então deixa seu comentário na live do YouTube, do Facebook, ou então nos escreva pelo WhatsApp, que é o 99129-4258. 99129-4258. E você pode comentar também sobre a nossa próxima reportagem, que é novamente sobre chuchu. Você viu o chuchu trigêmeos já, Angélica? Pois então, eu nunca vi. Nós encontramos essa curiosidade com um morador que cultiva em um cantinho nos fundos da casa um pé de chuchu bem produtivo. O casal Diva e José Suchara mora há 38 anos no bairro Giopo, em Caçador. Os dois são filhos de agricultores e depois que vieram para a cidade, sempre tiveram em casa espaços para cultivar flores, temperos e até alguns legumes. As plantas estão por toda parte e são motivo de orgulho do casal. Mas o que chamou a atenção deles neste ano foi a produção de chuchu em um pequeno espaço nos fundos da residência. Esse pé de chuchu era lá do lado da vizinha. Como a vizinha construiu do lado dela, ela arrancou. E eu fiquei com dó de jogar ele no lixo. Eu plantei para lado de cá, né? Daí já deu, ano passado já deu uma porção. Daí esse ano ele brotou meio no tarde, porque até ele enraizar, sabe, ele sempre demora um pouco, né? Daí veio meio a brotação no tarde e começou a carregar. De umas semanas pra cá, todo dia seu José colhe chuchu na horta de casa, até que ele notou algo inusitado na planta. 3 pequenos chuchus no mesmo galho. Foi a minha esposa que disse, olha, tem 2 chuchuzinhos junto. Daí eu digo, vou lá ver. Sou curioso, né? Vi ele, digo, não, é 2, você está me conversando, é 3 num cabinho só. E tá ali para vocês conferirem, podem ver que é 3 chuchu num cabinho só. O senhor nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. 75 anos de idade, nunca tinha visto 3 chuchu num cabinho só. Essa variedade é chamada chuchu branco ou chuchu anão. A dona Diva também se surpreendeu com os 3 frutos no mesmo talo. Eu na verdade eu falei pro meu marido que eu vi que tinha 2, né? Mas daí ficou, daí ele é mais curioso, ele veio olhar e daí ele disse, não é 2, é 3. Tá bom, então se for 3, melhor ainda, né? E será que tá bom pro consumo? Tá, nesse tamanho dá para fazer conserva. Põe na salada, põe na sopa, muita gente faz aqui, sopa de legumes, põe chuchu, põe repolho, põe batatinha, faz tudo aquele sopão e é muito bom. Tem gente que diz que chuchu não tem muita graça. Mas tem. Se ele experimentar e comer, ele vai gostar. Além de aproveitar os alimentos, José distribui a produção para vizinhos, amigos e familiares, mas também dá uma dica para quem tem um espaço em casa e quer plantar um pé de chuchu. Você tem que plantar o casal. Você não pode plantar só um. Se você plantar só um, ele não carrega. Tem que ser 2, um a par do outro. O casal que disse. Se você não produzir no primeiro ano, no segundo ano é certeza que produz. Para mim é uma alegria, quer me ver eu feliz é estar lutando com as plantas. Eu sempre tenho nos vasos, nas coisas, o que eu posso plantar eu planto. Que se não é para mim, mas daí fica para alguém ou eu dou para alguém. Daí a gente fica feliz e os outros também, né? Perfeito. Uma flor, um chuchu. Nossa, o que a gente pode plantar tem que plantar.
Que legal, um casal muito simpático, seu José, dona Diva, um abraço para eles. Obrigado por compartilhar a história de vocês. E nós buscamos uma explicação técnica para o chuchu gigante e para o chuchu trigêmeos. Quem nos ajuda aí a esclarecer essas produções curiosas é o engenheiro agrônomo e extensionista da Epagri de Florianópolis, Marcelo Zanella. O chuchu é da família das cucurbitáceas, né, da mesma família da melancia, das morangas, das abóboras. E no Brasil ele tem uma região produtora que pega principalmente a região litorânea. Então os maiores produtores hoje são São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná. Tem um pouco em Minas Gerais e Santa Catarina também tem áreas de cultivo. O que predomina comercialização é o tipo verde claro. Ele tem vários formatos, não tem uma variedade específica, mas é esse que domina o mercado. E esse que nós encontramos normalmente nas fruteiras e nos supermercados são chuchus colhido verde, né? Ele não chega a amadurecer na planta, até porque se você deixar amadurecer, a planta diminui a produtividade. E um tamanho médio aí de em torno de 300 a 400 gramas por fruto. Esses frutos pequenos que o produtor aí mandou a foto, são frutos do tipo branco, né? Eles não têm mercado porque ele não é aceito hoje pelos compradores. Então ele é um chuchu mais cultivado em quintais e não tem assim um valor comercial hoje para o mercado. Nem o gigante que o produtor aí mostrou. Ele é também um cultivar diferenciado. Ele pode chegar até 4,5 kg e são poucos produtores no estado que tem essa cultivar. Então ele também não é utilizado no mercado. Alguma coisa se encontra nas feiras comunitárias assim, mas ele no supermercado você não encontra esses dois tipos padrões. Sobre o número de chuchus brancos, as plantas normalmente de chuchu, na axila da folha, ela produz uma folha, produz uma gavinha que ela se agarra nas estruturas que suportam ela de condução, produz um cacho de flor masculina e uma flor feminina normalmente. Mas quando tem condições ambientais e nutrição da planta perfeita, ela chega a colocar até 2 ou 3 flores femininas, e aí que encontra 2 ou 3 chuchu numa única penca, que a gente chama. Então é uma condição que normalmente não acontece, mas a gente acha assim dentro das lavouras caixas com 2, 3 até 4 frutos pendurados. E lembrar que o chuchu também tem polinização cruzada, né? Ele precisa que as flores masculinas estejam abertas para ter a troca do pólen para polinizar as flores femininas, para ter essa condição de ter frutos na planta. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta você confere. Produtores de soja de Santa Catarina devem eliminar plantas a partir de 4 de julho para dar início ao vazio sanitário. O Plano Safra 2024-2025 é lançado e destina 76 bilhões de reais para a agricultura familiar. E um agricultor que colheu uma batata doce de quase 10 quilos em Tangará. Voltamos já. RBV Agro. Olá, produtores de hortaliças, técnicos, professores e estudantes. Eu sou o Leandro, aqui da Epagri, e trago um convite especial para vocês. Eu quero convidá-los para o 2º Seminário Catarinense de Olericultura, que será realizado no dia 25 de julho, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esse evento é dedicado a todos que se interessam em conhecer as últimas novidades, tecnologias e inovações que estão transformando o setor de produção de hortaliças aqui no Brasil. Serão palestras inspiradoras com especialistas que conhecem profundamente nossas necessidades e nossos desafios. Vamos juntos impulsionar e discutir a olericultura aqui no sul do Brasil. Confira no site aqui embaixo a programação completa e estamos esperando vocês. Alô, fruticultores, técnicos, professores e estudantes. Eu tenho um convite especial a fazê-los. Eu sou o Petri e no dia 23 e 24 de julho vai ocorrer o 18º Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, o Enfrute, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esta é a oportunidade perfeita para vocês conhecerem as últimas tecnologias desenvolvidas e as novidades no setor da fruticultura de clima temperado. Teremos palestras com importantes e renomados especialistas
que darão importantes dicas para a fruticultura. Também o setor multiempresarial, com mais de 50 empresas que trarão as últimas tecnologias e equipamentos e produtos para o desenvolvimento da fruticultura. A programação completa você encontra no site abaixo e contamos com a sua participação. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o governo federal que lançou aí nessa semana o Plano Safra 2024-2025, destinando 76 bilhões de reais para fortalecer a agricultura familiar. Esse valor, o maior da série histórica, é 6,2% superior ao da safra passada. O plano inclui medidas como financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, ampliação do microcrédito rural e criação de fundos para ampliar o acesso ao crédito. O governo federal fala em apoiar os produtores para evitar prejuízos e também incentivar a produção, visando reduzir a inflação dos alimentos. Os agricultores familiares também vão contar com taxas de juros reduzidas em várias linhas de crédito. Mais detalhes na reportagem de Rita Sardi. O governo federal anunciou nesta quarta-feira o Plano Safra 2024-2025 para o agronegócio e para a agricultura familiar. São 400 bilhões de reais em créditos rurais para médios e grandes produtores, valor 10% maior do que o anunciado no ano passado. Ao agronegócio serão disponibilizados 293,29 bilhões de reais para custeio e produção agropecuária e 107,30 bilhões de reais para investimentos. O Plano Safra é um programa do governo federal para apoiar o setor agropecuário com a oferta de linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas com vigência de 1 ano. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que este Plano Safra será mais eficiente que o passado. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os dois planos safras anteriores. 40% mais. E aqui, um X muito importante que mostra a eficiência desse futuro plano safra. O custo de produção, numa média ponderada dos produtos agrícolas, caiu 23% nesses 2 anos. Portanto, este plano safra terá uma eficiência 63% maior do que o último plano safra do governo passado. É o governo estimulando cada vez mais as políticas públicas chegarem nos produtores. O plano para a agricultura familiar foi anunciado pela manhã no valor de 85 bilhões e 700 milhões de reais em financiamentos, sendo 76 bilhões em política de crédito. Para a deputada catarinense Caroline de Tone, do PL, depois deste anúncio, a Frente Parlamentar da Agricultura vai debater com a Confederação Nacional da Agricultura para entender os números e saber se realmente são bons para o agronegócio. Olha, nós vamos ter que avaliar junto à CNA e FPA como que está a expectativa dos nossos produtores. Nós estamos num ano muito difícil para a agricultura. Esse não vai ser um ano assim que vai ser fácil para os nossos agricultores. Então, o Plano Safra, que é uma tradição de todos os governos, né, que é um projeto de Estado, é bom que ele melhore a cada ano, porque se trata da segurança alimentar do país. Então, o que a gente vai querer investigar é se esse dinheiro realmente vai ser facilitado para chegar na ponta para quem precisa, né, mediante o seguro, mediante o financiamento da lavoura, porque o nosso produtor vai precisar. Então, diminuir as burocracias para que o nosso agricultor tenha acesso ao crédito e possa garantir a nossa segurança alimentar vai ser nossa prioridade. Já para o também catarinense deputado Rafael Pezente, do MDB e membro da Comissão de Agricultura da Câmara, o valor anunciado para o seguro rural ficou bem abaixo do que o esperado pelo setor. O valor destinado para o programa de seguro rural foi muito pequeno, muito abaixo do que a gente havia solicitado. O governo destinou pouco mais de 1 bilhão de reais para seguro rural. Nós esperávamos pelo menos 3 bilhões, porque o governo está desmontando o Proagro, que é um programa específico para pequenos produtores. Esses pequenos, eles vão ter que aderir agora ao programa de seguro rural. A gente precisa de 3 vezes mais do
do que o valor anunciado. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. A partir de 4 de julho, os sojicultores de Santa Catarina devem eliminar as plantas de soja para dar início ao vazio sanitário. É uma medida anual para combater a ferrugem asiática, que é causada por um fungo. Durante esse período, é proibido cultivar ou manter plantas de soja vivas, conforme o cronograma regional. A reportagem que você confere agora é de Wilson Antônio. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou no dia 15 de junho uma portaria de número 1111, que estabelece os períodos de vazio sanitário, ou seja, o vazio da soja relativo à safra de 2024 e 2025. Mas quem explica para a gente o que é o vazio sanitário, o que é o vazio da soja, é o engenheiro agrônomo da Ipagre de Videira, Jonathan Galho. O vazio, por definição, o vazio sanitário, ele é um período onde uma cultura ou uma criação não pode estar presente num determinado espaço por um período, com o objetivo de você reduzir a fonte de doenças, de problemas sanitários que essa cultura ou criação pode ter. No caso específico da soja, é um período de 90 dias onde a cultura não pode estar presente nas lavouras ou nas áreas de produção. Isso é um período definido pelo Ministério da Agricultura, através de uma portaria emitida por esse órgão, que determina que agora, do início de um mês de julho até o início do mês de outubro, nesse período de 90 dias, nós não podemos ter plantas espontâneas ou nem cultivos comerciais de soja nas áreas de produção. A ideia é que a gente possa diminuir a incidência de uma doença, principalmente de uma doença chamada a ferrugem asiática da soja, e que é uma das doenças que mais tem causado danos econômicos à cultura nos últimos anos. E tendo esse período de vazio, nós diminuímos muito a incidência de inóculos ou de fontes dessa doença nos plantios mais precoces da cultura, que vão ocorrer agora a partir do mês de outubro, então, que é o período definido por início da semeadura da soja na nossa região. Jonathan também explica para a gente em relação a outras culturas, se vale esse vazio apenas para a soja ou nesse local pode ser plantado outra cultura. O vazio, ele determina que não pode existir, não pode ter a existência de plantas de soja nas lavouras, mas as áreas podem ser cultivadas com outras culturas e até é recomendado que sejam cultivadas com outras culturas. Por quê? Porque nós mantemos a cobertura de solo, porque nós temos um rendimento econômico nessa cultura e, por consequência, por tu estar cultivando, por exemplo, soja, trigo nessas áreas de soja, ou cultivando pastagem nessas áreas de soja, você vai estar fazendo o controle dessas plantas de soja, dessas plantas espontâneas, que são aquelas perdas na colheita. Então, você cultivando a área com outras culturas de inverno, você já está auxiliando ou eliminando essas plantas voluntárias de soja que estão nessa área. Tivemos também nos últimos dias uma geada muito forte aqui na região. Jonathan Galho explica se essa geada acaba ajudando na correção do solo. Para a nossa região aqui, a questão do vazio sanitário da soja costuma ser uma situação muito tranquila em anos normais. Por quê? Porque agora, desse período de início de julho até início de outubro, nós temos a ocorrência, principalmente agora nesse período de julho, a ocorrência de geadas fortes. E essas geadas naturalmente fazem o controle dessas plantas espontâneas de soja, milho, enfim, todas as culturas de verão, Então, naturalmente, nós temos uma condição de controle dessas plantas espontâneas. Acontece que em alguns anos, como ocorreu no ano passado, por exemplo, que foi um ano atípico, onde o nosso inverno foi de temperaturas mais elevadas, esse controle natural não ocorreu de maneira satisfatória. Então, aí que há a necessidade do agricultor ficar atento e fazer esse controle através do uso de herbicidas ou de outra técnica que ele possa utilizar naquele momento para eliminar essas plantas que sobreviveram ou que nasceram dessas sementes que foram perdidas na colheita da safra anterior.
O vazio sanitário faz parte do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e implementado pela SIDASC no estado. Essa prática ajuda a reduzir o uso de fungicidas e os custos de produção, protegendo a lavoura e também os produtores. RBV Agro. Para encerrar o RBV Agro desta semana, um produtor de Tangará ficou surpreso ao colher uma batata doce de quase 10 quilos. A reportagem é de Yuri Pascoal. Olá, amigos do portal RBV, você que nos acompanha através de nossas redes sociais, olha só isso. A gente já fez reportagem sobre uma abóbora de quase 60 quilos. A gente já fez uma reportagem sobre um pé de mandioca de quase 40 quilos, você está vendo isso? Uma batata doce, comum aos olhos de quem conhece. Mas eu quero que você veja isso aqui. Uma batata doce de aproximadamente 10 quilos. É isso que você vai conhecer hoje, na comunidade de São Miguel, na família Samistrário, que colheu mais um alimento monstruoso no RBV Notícias. Muito bem, estamos aqui na propriedade do senhor Olivo Samistrário, comunidade de São Miguel, e eu quero saber mais sobre a história da colheita desta batata doce monstruosa. Mas olha, nós até que colhemos ela sem esperar que dava desse tamanho, né? O plantio foi feito por questão nós tínhamos as externas lá e resolvemos de plantar no ateiro, que é uma terra mais macia, mais fácil para ela se desenvolver. E eu acho que por causa disso que até ela deu uma boa saída, né? Toda essa leva de batata doce foi no mesmo lugar que você plantou ali, tudo na mesma vez? Foi na mesma vez. Isso que tinha mais junto com ela, não era só a mesma, e ainda ficou um pouco na terra. Ah, então tinha mais batata, mais pedaços dela, dessa raiz? Isso. Será que é a propriedade que é muito boa ou será que é a terra que é muito macia? Olha, eu acredito até que a terra foi uma das mais que chegou num ponto de lá desse tamanho. Seu Samistrário, conta mais pra gente aqui sobre a sua propriedade, o que o senhor planta aqui, e já que é o que dizem, né? Que toda vez que você acha um fruto, um legume desse tamanho, dizem que há indícios de que a colheita vai ser boa pro ano todo, né? É, pode até ser. Olha, nós temos a suinicultura ali quase em primeiro lugar. E temos lavouras de trigo que até tá aí onde foi experimentado a plantadeira ontem. E produção de milho e um pouco de hortaliça agora que estão começando. Muito bem, então olha só, uma batata doce de quase 10 quilos foi colhida aqui na propriedade do seu Olivo Samistrário. E qual foi a sua reação quando você estava fazendo a colheita, que você puxou e viu que era desse tamanho? Olha, até a gente ficou meio surpreendido, porque quase que nunca aconteceu uma dessa, né? Mas quanto melhor cresce, melhor né? Show de bola. A pergunta que fica para o senhor passar para os nossos telespectadores, para quem nos ouve através do rádio, é uma só. O que vai ser feito com essa batata aqui? Olha, eu acredito que vai ser feito alguma coisa para aproveitar ela, né? Já que ela deu bem graúda, não pode desperdiçar nada. Tem bastante receita com a batata doce? Tem diversas. Hoje a maioria das pessoas gosta de comer ela assada, né? É, isso mesmo. O café da manhã, principalmente, para mim. O que, na sua opinião, seu Samistrário, é bom para acompanhar uma batata doce desse tamanho? Ah, um bom café junto e alguma linguiça boa cortada no ponto certo também vai bem. Já está passando muito tempo que o seu Samistrário está segurando essa batata doce. Nós vamos encerrando por aqui. E essa é a série Alimentos Monstruosos que você só encontra aqui na nossa Santa e Bela Catarina. Forte abraço com as informações e Yuri Pascoal. Olha aí que bacana, mais um recorde registrado aqui no RBV Agro. Eu tenho certeza que com essa batata doce aí, dá para fazer cozida, assada, caramelada, tudo com uma batata doce só. Muitas receitas, assim como o chuchu gigante do primeiro bloco também. Hoje tivemos 2 recordes e, mais uma vez, matérias curiosas que a gente só conta graças a você que participa, que nos manda mensagem via WhatsApp ou nas redes sociais. Estamos sempre atentos às produções inusitadas
conquistas, fazemos questão de registrar aqui no programa. É isso aí. Será que vamos ter mais recordes ainda esse ano, Murilo? Esperamos que sim. Pois é. Pessoal, você que nos acompanha pelo rádio, lembre-se, tem as nossas reportagens em vídeo também através do portal RBV. Nós ficamos por aqui com mais uma edição. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. RBV Agro.